Olá, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma reapresentação do texto de Gadamer sobre o texto Hermenêutica em Retrospectiva, Hermenêutica e Filosofia Prática. Pois bem, o texto, como tema se propõe a tratar de hermenêutica, nós sabemos que hermenêutica vem da mitologia grega, o deus Hermes, que significava o que ilumina. Então, hermenêutica é, dentro de todas as ciências, tanto da filosofia, da ciência jurídica, como da ciência teológica, e até mesmo um conceito filosófico, a hermenêutica é a arte de interpretar. E a hermenêutica, enquanto arte de interpretar, ela nos traz a necessidade de fazer um exame acerca de conteúdos que nos são submetidos, em especial alguns conteúdos escritos. Pois bem, o autor, ele faz uma alusão, ele procura, nesse texto, abarcar com uma primeira divisão os dois mundos. Que dois mundos seriam esses? Passando pelas doutrinas socráticas, platônicas, até mesmo pré-socráticas, kantinianas e conceitos dos vários filósofos que vieram construindo no decorrer da história a nossa filosofia, o autor faz uma divisão que culmina na diferença entre ciência e entre filosofia. Agora é muito importante prestar atenção para o conceito de ciência que nós temos em suas diversas áreas e o modelo arquétipo que as ciências acabaram atingindo, num certo sentido, dentro das nossas academias. Nós temos uma primeira abordagem científica que trata do método. Nós começamos com o método cartesiano, passamos pelo processo indutivo, dedutivo, e nós acabamos assumindo, então, o campo das experiências comprovadas, ou seja, o empirismo, as experiências, as experimentações passam a fazer verdades, mas que são verdades meramente científicas, ou seja, são verdades que não têm muitas vezes um resultado prático dentro daquilo que seria a filosofia prática, prática no sentido de que vai trazer um bem para os homens como um todo. E, de fato, como o próprio Gadamer assume em determinada altura do texto, se nós pegássemos todas as ciências atuais e fôssemos simplificá-las para colocá-las em execução no dia a dia, nós veríamos que nem sequer, eu creio que 10% seriam úteis para os homens normais e para os homens como um todo. Então nós vemos que a ciência às vezes acaba caindo num marasmo, eu não diria inútil, mas que visa uma especulação dentro de uma dialética que acaba perdendo o alvo daquilo que seria o saber filosófico. Ou seja, o conhecimento, não meramente na teoria do conhecimento, ou seja, a epistemologia, mas o conhecimento do conhecimento, a crítica, o despreendimento filosófico, eles acabam muitas vezes prejudicados e a filosofia acaba presa à ciência e sendo muitas vezes como que colocada dentro de uma lata. A filosofia fica, e os pensadores da nossa filosofia acabam presos a essa realidade científica, encarando a filosofia como uma ciência e deixando de enxergar a filosofia como filosofia mesmo, como conhecimento do conhecimento, não do conhecimento científico meramente. E dentro dessa realidade é muito importante verificar esses dois mundos, o mundo da ciência e o mundo da filosofia, e fazer esse divisor de águas para que nós possamos então fazer uma interpretação, uma leitura da nossa realidade que corte essa cientificização
e esse tecnologismo, ou seja, nós vemos hoje um mundo globalizado, intercalado e muito sem espaço, ou seja, as pessoas estão cada vez mais próximas de si através de doutrinas científicas, que Gadamer, numa determinada altura, cita que é como se fosse uma mola dessa economia global, né, um instrumento de educação dessa economia global. E não deixa de ser verdade, porque quando nós ingressamos num curso superior, hoje no Brasil, e não só no Brasil, em todo o mundo, nós não estamos indo procurar um conhecimento, nós estamos querendo adquirir aquele conhecimento, o know-how, o saber fazer para um campo profissional, para uma atuação que vai ter uma finalidade econômica. Nós somos instados pelos nossos pais a buscar a educação como se a educação por si só fosse resolver as situações profissionais. E muitas vezes nós vemos uma bandeira da educação que é meramente perfumaria e vemos que a educação como um ato de fazer com que o indivíduo seja liberto dos seus preconceitos, da sua ignorância e passe a pertencer a uma sociedade conscientemente, esse foco da educação fica relegado. Nós temos estatisticamente um número que vem crescendo na educação superior, no ensino médio brasileiro, na educação básica, nas educações básicas, e nós vemos uma realidade totalmente avessa aos números. Nós vemos pessoas saindo de dentro dos ensinos médios sem rumo, nós vemos a escola pública cada vez mais universalizada em sua quantidade, o número de escolas é cada vez maior, porém a qualidade dos professores, dos alunos, da infraestrutura da educação é péssima. Então, sem querer fazer essa crítica política da nossa educação brasileira, até mesmo porque não é objetivo dessa gravação, desse registro, fica claro que há uma necessidade de fazermos uma leitura da realidade não social meramente, não econômica meramente, nem mesmo num prisma cientificizado, num aspecto sociológico, num aspecto antropológico, mas uma leitura crítica dessa realidade que nós vemos, dessa leitura que nós fazemos, porque nós somos bombardeados com artigos, com dissertações de mestres e doutores, muitas vezes que visam descobrir se na Lua tem pulga. E isso tudo nos traz uma enorme frustração, porque nós vemos um roseiro de vaidades dos títulos, PhDs, mestres, doutores, e pessoas muitas vezes envaidecidas e que vivem aquele arquétipo docente, que tem a docência, então, não meramente para explorar um conhecimento que visa uma prática para a sociedade. A universidade em si acaba muitas vezes sendo um mero estágio do indivíduo num banco para que ele possa ter uma habilitação profissional na área de administração, na área da contabilidade, na área do direito, na área da docência, na área da saúde, enfim. O autor faz essa leitura e com muita prudência, com um esmero fantástico, Gadamer faz apontamentos sobre essa problemática. Ele aborda a nossa questão da, muitas vezes, impraticabilidade dos nossos conhecimentos científicos e faz com que nós despertemos o interesse sobre a necessidade de usar o pensamento, a racionalidade e deixar de ser apenas um homem racional para ser um homem que tem habilidade racional. Porque o homem, ele é racional por si só, porém, ele pode ser mais racional ou menos racional, ou mais irracional ou menos irracional. E nós acabamos muitas vezes dentro de uma lógica, vivendo
uma vida dizendo que o homem por si tem a capacidade de racionalizar, de raciocinar, aliás, e deixamos de pensar que o homem tem habilidade racional. Ou seja, o homem tem condições de construir através do seu pensamento, e não estou falando meramente de pensamento científico, condições que atraem um conhecimento que devolve para a sociedade valores positivos, valores coerentes, princípios que acabam melhorando a nossa sociedade. Não apenas no aspecto religioso ou teológico, partindo de uma justa posição, que é um Deus criador, mas a filosofia por si só, nesse equilíbrio entre teoria e prática, porque muitas vezes também a filosofia acaba trazendo discussões e discursos que são impraticáveis. Então, nesse equilíbrio, nós podemos criar pessoas conscientizadas, dentro de uma sociedade conscientizada, que nós podemos sonhar com não só um país, e não só com uma própria ciência, e não só com uma própria filosofia, ou com pessoas religiosamente mais bem formadas e informadas, mas com uma humanidade que caminha por um caminho melhor, por um caminho onde há saídas, onde há esperanças, expectativas, fundadas em discursos coerentes, práticos, simples, acessíveis e praticáveis. É claro que aqui, além dos apontamentos do texto, foram feitas algumas inserções de minha própria autoria, mas, dentre os fatos do texto, eu gostaria de registrar aqui a situação de Hegel, que lia Kierkegaard na sua adolescência, na sua juventude, e um fato que me chocou, que Hegel, na sua juventude, na sua vida como um todo, ele acabou conhecendo Schleiermacher, e eu, como um amante da teologia, não podia deixar de registrar que foi um dos grandes teólogos, citado por Berkhoff e muitos outros teólogos atuais, contemporâneos, respeitados no ramo da teologia, e isso é um fato que me trouxe uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar, porque eu não imaginava que essas duas mentes brilhantes, e até mesmo, por que não dizer, completamente antagônicas, porque um imaginava a filosofia e começa a ter uma relação religiosa com a questão teológica, e no fim acaba assim trazendo uma grande contribuição para a filosofia, e o outro, por sua vez, acaba trazendo uma grande contribuição para a teologia. É um fato inusitado que era do meu desconhecimento, e eu gostaria também de fazer memória nesse vídeo, que provavelmente eu estarei utilizando para poder assumir essas leituras, essas inserções com maior afinco. Muito obrigado pela atenção. Até mais.